Olá a todos, eu me chamo Ismael e eu sou graduando no Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas e eu vou fazer uma breve revisão sobre semelhança de triângulos. Basicamente eu vou só rever a definição, algumas propriedades sobre os triângulos semelhantes, identificar quando dois triângulos eles são semelhantes e fazer três exemplos. É, Nós dizemos que dois triângulos são semelhantes se, e somente se, possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Mas o que isso quer dizer? Eu tenho dois triângulos aqui, o triângulo ABC e o triângulo A'B', Aqui em A, veja que eu tenho um encontro do segmento CA e do segmento AB. Esse encontro, ele forma um ângulo. Então eu vou dizer que A chapéu é o ângulo em A. Tudo bem? Então, esse A com o chapéu em cima, eu estou dizendo que ele é um ângulo que se encontra aqui em A. E se o valor do ângulo em A é o mesmo valor do ângulo em A', então eu vou dizer que esses ângulos eles são congruentes. E vou denotar com esse sinal de igual com um tio em cima. Quando eu digo que o valor é o mesmo, eu quero dizer, por exemplo, se A vale π sobre 3, eu vou querer que o ângulo em A' também valha π sobre 3. E eu tenho que ter isso para os os três ângulos. Tanto para o B tem que ser congruente ao B' e o C tem que ser congruente ao C'. Tenho que ter os três ângulos congruentes para que esses triângulos aí sejam semelhantes. Além disso, eu necessito também que os lados homólogos sejam proporcionais. Quais são os lados homólogos? Se eu disse que A é congruente a A' e eu disse que B é congruente a B', então o lado AB ele é homólogo ao lado A'B'. Tudo bem? Da mesma maneira, se eu tenho B congruente a B' e C congruente a C', então o lado BC deve ser homólogo ao lado B', C'. Eu tenho que ter essas razões aqui, todas dando um mesmo valor. Não pode, essa primeira razão aqui não pode dar um valor diferente dessa. Lembrando que esse AB com uma barra em cima, ele se refere ao valor do segmento AB. É um valor fixo, um valor de comprimento. Este símbolo com triângulozinho ABC, ele quer dizer o triângulo ABC. E aqui se refere ao triângulo A'B', C'. E este sinal de tio, ele quer dizer semelhante. Então isso daqui está dizendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. E esse outro símbolo aqui, ele quer dizer se e somente se. Ok? É, Outras propriedades também vão obedecer essa proporção. Por exemplo, deixa eu voltar. Eu disse que H1 é o comprimento da altura do triângulo ABC. E H2 é o comprimento da altura do triângulo A'B', C'. Então, essa razão entre H1 e H2 também deve dar esse valor fixo. Da mesma maneira, os perímetros desses triângulos o perímetro do triângulo ABC dividido pelo perímetro do triângulo A'B', C', também tem que dar um valor fixo, igual àquele valor que deu a razão entre os lados homologamente, entre os lados homólogos, que eles são proporcionais. Então essa proporção ela vale não só para os lados, mas também para propriedades como a altura do triângulo e o perímetro do triângulo. Agora, se nós tivermos dois triângulos e eu não conheço todos os lados dele ou todos os ângulos, eu consigo dizer se eles são semelhantes? Talvez. Temos três casos em que é possível dizer que os triângulos são semelhantes.
sem conhecer todos os lados ou todos os ângulos. O primeiro caso é o critério ângulo-ângulo, que ele diz que dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um são congruentes a dois ângulos de outro. Ou seja, eu tenho esse exemplo aqui. Se eu tenho, neste meu exemplo, A congruente ao ângulo em A', e eu tenho o ângulo em B congruente ao ângulo em B', então esses dois triângulos são semelhantes. Isso é suficiente para mim garantir que esses dois triângulos eles são semelhantes. Eu só preciso de dois ângulos. O segundo critério nos diz que dois triângulos são semelhantes se os lados de um são proporcionais aos lados do outro. Então, se eu não conhecer nenhum dos ângulos desses triângulos, mas eu sei que a proporção é válida, ou seja, que essa fração dá o mesmo valor que essa fração, que dá o mesmo valor que essa fração, então já posso garantir, isso para mim é suficiente para dizer que esses dois triângulos eles são semelhantes. No último critério, nós temos que dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre lados proporcionais. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o ângulo em A congruente ao ângulo em A', nestes dois triângulos aqui, e eu sei que esses segmentos eles são proporcionais, então já é suficiente também para garantir que esses dois triângulos eles são semelhantes. Por fim, nós temos o teorema fundamental da semelhança, que nos diz o seguinte: se eu tenho uma reta que corta o triângulo e essa reta é paralela a qualquer um dos lados do triângulo, então eu vou ficar com dois triângulos. Eu fiz o desenho aqui. E esses dois triângulos que eu vou ficar, eles são semelhantes entre si. Isso acontece porque aqui, neste exemplo, o ângulo em A ele é congruente ao ângulo em D, e o ângulo em B ele é congruente ao ângulo em E. Então, pelo primeiro critério de semelhança, nós garantimos que esses dois triângulos eles serão semelhantes. No nosso primeiro exemplo, nós temos um observador que fez a brincadeira de olhar para o topo de uma torre, mas ele não olhou de qualquer jeito. Ele mirou no topo da torre usando o topo de uma árvore. Detalhe, ele conhecia o tamanho da árvore e ele conhecia também a distância dele até a árvore e conhecia a distância da árvore até a torre. E ele conhecia a altura da árvore e ele se perguntou qual que é a altura da torre. Nós ficamos aqui com dois triângulos semelhantes, porque a árvore está fazendo o papel aqui de uma reta paralela à torre, ou a reta que passa pela torre aqui, e que está cortando esse triângulo maior. Então, pelo teorema fundamental da semelhança, estes dois triângulos eles são semelhantes. Então nós podemos fazer o seguinte cálculo. A razão entre a altura da árvore e a altura da torre tem que ser igual à razão entre este comprimento aqui e este comprimento inteiro. É o que está expresso aqui nessa equação, uma equação de primeiro grau, acredito que todos sabem resolver. E a altura da árvore é 24 metros. Neste segundo exemplo, nós temos um quadrado inscrito em um triângulo e nos está informando que o lado do quadrado vale x. E o texto é só formalismo para dizer que esse segmento FE ele é paralelo ao segmento AB. E daqui nós já vamos tirar que como o segmento FE é paralelo ao segmento AB, pelo mesmo teorema fundamental da semelhança, nós podemos garantir que esse triângulo
menor ele é semelhante ao triângulo maior. Triângulo menor eu estou chamando de triângulo FSC. E triângulo maior eu estou chamando de triângulo ABC. Bom, como esses dois triângulos são semelhantes, nós temos condições de encontrar o valor do lado desse quadrado. Como? Usando as alturas dos triângulos. Qual a altura do triângulo menor? Ele deu aqui o segmento DC, ele mede 16 centímetros. Então a altura do triângulo maior é 16 centímetros. E qual a altura do triângulo menor? 16 centímetros menos x, que é o valor do lado do quadrado. E nós conhecemos também a base dos triângulos. Pelo menos do triângulo maior, a base AB, ela mede 24. Ele também colocou aqui no enunciado. Eu também coloquei no enunciado. E a base do triângulo menor vale justamente x. Então, uma equação, uma incógnita, tá aqui expresso. Essa é a altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior. E a base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior. Com isso, nós podemos achar o valor de x, que é 9,6 centímetros. Por fim, temos o meu exemplo preferido, que é ele pede para provar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo FDE. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Vamos chamar de triângulo intermediário o triângulo EDC. E vamos chamar de triângulo menor o triângulo FDE. Então, basicamente, nessa nova nomenclatura, nós devemos provar que o triângulo maior é semelhante ao triângulo menor. E eu vou fazer isso em dois passos. Primeiro, eu vou provar que o triângulo intermediário é semelhante ao triângulo maior. Como? Observando que tanto o triângulo maior, que é o triângulo ABC, ele tem um ângulo C e ele é reto, ele é triângulo. Como ele é triângulo, ele possui um ângulo reto, que é o ângulo de π sobre 2. E o triângulo EDC, ele também tem um ângulo C e ele também é um triângulo retângulo. Portanto, ele também tem um ângulo que vale π sobre 2. Portanto, como há dois ângulos congruentes nesses dois triângulos, então pelo primeiro critério eu posso garantir que esses triângulos eles são semelhantes. Então está provado que o triângulo maior é semelhante ao triângulo intermediário. No segundo passo eu vou mostrar que o triângulo intermediário ele é semelhante ao triângulo menor. Observando que o triângulo intermediário, que é o triângulo EDC, ele possui o ângulo D. E o triângulo menor, que é o triângulo FDE, ele também possui o ângulo D. Além disso, ambos os triângulos eles são retângulos. Ou seja, ambos têm um ângulo reto, que vale π sobre 2. Portanto, pelo primeiro critério de semelhança, esses dois triângulos eles são semelhantes. Como? O triângulo menor ele é semelhante ao triângulo intermediário e o triângulo intermediário é semelhante ao triângulo maior, então o triângulo maior é semelhante ao triângulo menor. Simples, não? Este exemplo ele tem muita utilidade já em Física 1, não vou me aprofundar muito nessa imagem, mas basicamente lá a professora vai pedir para vocês descreverem a força-peso em termos de uma componente x e y. Qual o detalhe? A força-peso ela sempre aponta para baixo, mas no plano inclinado, que é este triângulo vermelho, ele representa o plano inclinado, nós costumamos colocar os eixos x e y inclinados juntos com o plano, de modo que a força ela vai ter uma componente em x e vai ter uma componente em y. E como é que nós vamos saber
descrever essas forças em termos do ângulo θ, que geralmente o problema é ele dar o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano. Basicamente, como esse triângulo que a força faz junto com o eixo y, ele é semelhante ao nosso plano inclinado, então eu sei que este ângulo θ do plano inclinado é este mesmo ângulo que a força faz com o eixo y. E a partir daí eu consigo descrever a força em termos do ângulo θ. Só uma aplicação, achei que seria interessante trazer. Isso é tudo, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar sobre as relações trigonométricas, então até lá.